GM já voltaram. Não fique de fora desses preciosos momentos de oração e comunhão que transformam as nossas vidas. Participe você também! Vem pra EBD! Vem pra EBD! Vem para a EBD, às 9 horas. Vem louvar com todo o seu coração. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto as bênçãos da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor. Senhor, rende secamente louvor. Ao seu amor eu me submeti, extasiado então me senti. Anjos cantando nos altos céus, louvam a excelsa glória de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende e secamente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende e secamente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe secamente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe secamente louvor. Pouco
Neste Dia dos Pais, queremos parabenizar os papais da CIB com uma singela e poética homenagem com os elementos que nos fazem mergulhar na comparação de cada um na Palavra de Deus. Nós, filhos, vemos os nossos pais grandes e fortes, e de fato são, mas eles serão mais fortes se buscarem força em Deus, o nosso eterno Pai bondoso. Vamos ver como um pai colchão, um pai esconderijo, um pai avião e um pai fone de ouvido pode nos ensinar com a palavra de Deus. Meu papai é grande, é forte, é pai colchão. Pai que me ensina a descansar na presença de Deus. Salmo 62:1. Meu pai é grande e forte. Pai esconderijo. Que me ensina que podemos encontrar refúgio na presença de Deus. Naum 1:7. Meu pai é grande, meu pai é forte, meu pai é pai avião. Que me ensina que devo manter meus pensamentos em Deus, nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Colossenses 3:2. Meu papai é grande, é forte e é pai fone de ouvido. Que me ensina a ouvir a voz do bom pastor Jesus. João 10:27. Ser pai, uma relação que se constrói todos os dias. Papais, lembre-se que ser pai é uma dádiva, é ter uma herança preciosa. E a melhor satisfação que um pai deve ter é poder ouvir seu filho orando e dizendo: Deus meu e Deus de meu pai. Feliz Dia dos Pais! Feliz Dia dos Pais! Feliz Dia dos Pais! Que Deus te abençoe! Louvamos a Deus por mais essa grande e rica oportunidade de mais uma vez poder estar nos comunicando por meio da internet. Agradecemos a Deus por esse veículo e que você possa se alimentar da palavra de Deus. Vamos lembrar aqui que ao sair de casa, se necessário, usar a máscara. Se sair de casa, usa a máscara, usa o álcool e ao chegar em casa, lava suas mãos, deixa o sapato lá de fora, para que você não leve o Covid para dentro da sua casa, para que você possa proteger não só você, mas os seus entes queridos. A vacina, nós não temos notícia dela ainda, muita gente trabalhando em torno dela, mas até aqui ninguém descobriu a vacina. E quando descobrir, nós então vamos avaliar quem descobriu e saber se a fonte é limpa para tomarmos a vacina também. O texto que nós vamos ler hoje, mais uma vez, é Hebreus capítulo 13, de 8 a 16.
segunda parte do texto que nós vamos usar para a nossa meditação nessa oportunidade. Na primeira parte, nós pensamos sobre a participação no culto espiritual. Agora nós vamos ver o restante do texto, né, para ver o que é que Deus tem para falar para nós neste texto, no contexto da Bíblia. Né? O texto, esse é o básico, mas é no contexto da Bíblia que a gente se afirma nessa base para que não haja ensino errado. Então vamos lá. Hebreus 13, de 8 a 16. A palavra de Deus diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que os comem. Nós temos um altar, do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. O sumo sacerdote leva sangue de animais até o Santo dos Santos, como oferta pelo pecado, mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Assim Jesus também sofreu fora das portas da cidade, para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Portanto, saiamos até ele, fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou, pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir, por meio de Jesus. Portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que você tem, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Senhor Deus e nosso Pai, a Tua palavra foi lida mais uma vez aos nossos ouvidos, aos nossos corações. Mas, Senhor, ela só vai penetrar na nossa alma e ter lugar na nossa alma se o Espírito Santo do Senhor iluminar a nossa alma sobre a Tua palavra, nos dando entendimento, Senhor, nos dando compreensão, discernimento, Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus, a compreender a Tua palavra. Fale ao nosso coração e dar-nos, Senhor Deus, o privilégio de poder louvar, de bendizer o Teu nome, de cultuar ao Senhor, de ser alguém na terra, Senhor Deus, que venha testemunhar do Deus que Tu és. Ajuda-nos, Senhor Deus, portanto, nós pedimos essas bênçãos e agradecemos por tudo que Já tem feito na nossa vida, no nome de Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Amém. Pois bem, o autor aos Hebreus, ele está terminando a carta e ele faz aqui uns lembretes, né? A todos que leem a carta, aqueles que têm acesso à carta, no versículo 7 ele coloca ali uma lembrança muito especial. E diz aqui, olha, o versículo 7, lembre-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Pois baseado num lembrete desse, que eu estou voltando neste texto
para que a gente possa lembrar de quem escreveu essa carta, a fé que ele tinha, a conduta que tinha, o conhecimento que tinha de Deus, de Jesus. E ele escreve numa linguagem bem atual, porque nunca se viu tanta coisa escrita e pregada erradamente com relação a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo, ao culto que devemos prestar a Deus. Pois bem, então ele está pedindo para a gente lembrar. Então, a pessoa que a gente quer lembrar aqui, em especial, é Jesus. Ele que deve ser lembrado. Vamos lembrar também desse autor? Vamos. Vamos lembrar de Paulo? Vamos. De Pedro? Vamos. Mas a lembrança maior é de Jesus. Por quê? Porque hoje, neste momento, nós vamos pensar um pouquinho sobre, a partir ali do versículo 13, a partir do versículo 13, nós fomos até o número 12 na última vez, agora vamos para o 13. O versículo 12 começa assim: assim Jesus também sofreu fora das portas da cidade, para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Então ali nós paramos, explicamos a ideia do próprio sangue, que ele verteu ali na cruz para purificar os nossos pecados. A ideia central desse sacrifício de Jesus é que ele chegou diante de Deus com o sangue dele para a purificação do pecado de todo aquele que nele crê. Essa é a conotação dessa palavra aqui, que ele santificou com seu próprio sangue. Ele santificou quem creu nele. Então, como nós terminamos falando da fé em crer em Jesus, nós vamos dar continuidade ao texto, agora já pensando na sua, na nossa salvação. Porque agora vai falar claramente sobre essa questão, e é importante que eu, que você, que nós lembremos e aprendamos nesse texto que é necessário a gente tomar algumas posições, algumas decisões na nossa vida, em especial a decisão de se importar, desejar a salvação. Nós vemos que a gente vai lendo ali Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vamos vendo que a maioria das pessoas, elas foram a Jesus. Por alguns casos especiais que não aparece a pessoa indo a Jesus, mas muito pouco. 98, 99% das pessoas, elas foram a Jesus. Vamos pensar aqui naquela mulher do fluxo de sangue. E a gente sabe que quem perde sangue, durante 12 anos a mulher está perdendo sangue, então ela devia estar uma cadavérica e bem fraquinha, para caminhar no meio daquela multidão que Jesus estava arrastando atrás dele. Mas ela colocou em seu coração: se eu tão somente tocar na orla do manto dele, da roupa dele, eu vou ser curada. E ela não perdeu tempo. Ela soube que Jesus estava passando perto da casa dela. E ela saiu de casa cambaleando e foi até Jesus, e ela se esforçou, e eu fico olhando assim, aquela mulher sofrendo tranco, dando tranco nos outros para chegar até Jesus, porque era muita gente que seguia Jesus. E ela conseguiu. E quando ela conseguiu, Jesus parou. E aí, Jesus não só deu a cura dela, Jesus salvou a sua alma. Lá está escrito assim: mulher, a tua fé
te salvou. Não curou só a enfermidade. Por causa da fé dela, que foi a Jesus, enfrentou tudo. Pois é, o versículo 13, aqui, que vai começar a falar, ele diz assim: portanto, saiamos até ele, Jesus. Nós temos que ir a Jesus. Assim como as pessoas foram a Jesus nos dias que ele estava andando na face da terra, hoje nós precisamos também sair para ir até ele. E aí, sair, como é que é esse sair hoje, não é? A gente sabe que o texto está dizendo para nós que Jesus, ele foi preso dentro de Jerusalém, ele foi condenado dentro de Jerusalém, mas ele não morreu dentro dos muros de Jerusalém. Ele morreu lá no Gólgota, ele levou a cruz até meio do caminho. A gente vê que um tal de Sirineu pegou a cruz dele, porque ele já não aguentava mais, né? Como homem, ele também era fraco, assim como eu sou, como você, não tem a força necessária para vencer uma noite sem dormir, uma surra daquela, e sem comer, sem tomar um café, e ele ainda tinha que carregar a cruz. Ele carregou até meio do caminho. E aí forçaram alguém a carregar até lá em cima. Então ele subiu o morro andando, e ele foi crucificado lá em cima. Então a ideia aqui é você sair da sua vida, é você deixar a sua vida. Que vida que você deve deixar? A de pecado. Você quer salvação? Você quer ir para o céu? Pois é, olha o preço que Jesus pagou. E você não merecia, eu não merecia, ninguém merecia. Todos nós estávamos condenados à separação eterna de Deus. Mas o plano de Deus era derramar a sua graça. E a graça de Deus é Jesus. E aqui fala que nós temos que encher o coração de graça, alimentar o coração com a graça, que é Jesus. Pois é. Então nós precisamos sair até ele. Preste atenção naquela história que a Bíblia conta do filho pródigo. O camarada era rico, muito rico. É o que a Bíblia diz. Mas ele tinha no seu coração um vazio, e que ele entendeu que só se ele ficasse sabendo que ele estaria salvo ou seria salvo, ele ficaria em paz. Então, ele saiu do seu mundo de negócios e foi até Jesus. E chegou lá, o texto diz que ele ajoelhou, que ele abaixou. E Jesus era filho do carpinteiro, era um homem comum, era um homem pobre. E o jovem de qualidade era rico. E ele então sai do seu mundo e chega lá e diz: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E aí Jesus diz: olha, eu não sou bom não, bom é Deus. Você sabe os mandamentos? E aí Jesus falou alguns e ele disse: sim, desde criança, da meninice, desde os 12 anos eu guardo isso. E aí Jesus então disse para ele: só falta uma coisa para você ser salvo. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem e me segue. E aí o texto lá diz que aquele jovem saiu triste, virou as costas para Jesus e voltou para o mundinho dele, voltou para o din-din dele, para o dinheirinho dele. E a Bíblia não fala mais nesse jovem. A ideia que se tem, não é? É que ele se perdeu, ele não foi salvo. Ele se agarrou ao dinheiro dele. Então eu queria que você entendesse que você precisa sair para ir até Jesus. É o texto que está dizendo aqui, ó. É um convite, olha. Versículo 13, portanto, saiamos até ele. E aqui chega a dizer, fora do acampamento,
fora dessa vida errada que a gente vive. Ou você acha que você não é pecador? A Bíblia diz que todos nós somos pecadores. Não há um justo na face da terra sequer. Todos são pecadores. Só Jesus não cometeu pecado. É por isso que ele foi aceito por Deus. É por isso que o sacrifício dele foi aceito. E aí, o texto ainda de versículo 13, a parte A, diz que é um convite para a gente sair, né, e ir até ele. A segunda parte diz que é necessário, né, testemunharmos dele. Porque se você não conhecer Jesus, se você não souber nada sobre Jesus, como é que você vai falar dele para as outras pessoas? Como? A primeira coisa é necessário sair para estar com Jesus. A segunda coisa que o texto nos ajuda aqui é que é necessário que testemunhemos de Jesus, que vivamos a vida de Jesus, porque o texto chama a atenção para um termo que não é muito conhecido entre nós, não é? Suportando a desonra que ele suportou. Quem é que quer ser desonrado? Ninguém, né? Pois é. Ele suportou a desonra. Ele, no versículo 12, o início do versículo 12, fala disso. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Está vendo? Então ele desprezou a ideia de ser envergonhado, porque os homens naqueles dias, como nos dias de hoje, diz que Jesus não está com nada, que Jesus, na verdade, foi só um homem, e chegam até a dizer que ele não andou sobre as águas, é um lugar raso lá no meio do lago Genezaré, que é raso, então ele andou lá no meio do lago. São pessoas que zombam de Jesus. E quem quer sofrer zombaria de alguém, não é? Pois é, então a vida de Jesus, ela continua para ser vivida na terra, por todos quanto vão a Ele. E aí a pergunta é, será que nós estamos dispostos mesmo a ir a Jesus para ser salvo, sabendo que esse texto aqui continua dizendo que nós devemos, né? O nosso dever é de suportar a desonra que ele suportou. Mas olha, lá em capítulo 12, verso 2, diz que ele sentou à direita de Deus. Você não quer também? Pois é. Precisa ir até Jesus, e indo a Jesus, precisa viver como um cristão, como um filho de Deus, numa terra tão estranha como essa, que não aceita filho de Deus, que rejeita filho de Deus, que quer matar filho de Deus, que quer acabar com os filhos de Deus. Não foi isso que fizeram com ele na época? Pois é, aquele que é filho de Deus, hoje, ele está sujeito a essas coisas, tá? Então, o texto está dizendo que a gente vai ter que continuar vivendo isso. E aqui no versículo 14 diz, pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir, a nova Jerusalém, a cidade de Deus, aquela que o Apocalipse fala que vai descer dos céus, onde Deus vai estar com o seu trono e Jesus vai estar sentado nesse trono. Que maravilha, hein? Essa é a cidade que eu estou aguardando.
E por isso é que a gente pode afirmar que só vai habitar essa cidade quem for a Jesus e quem seguir os passos de Jesus. E os passos de Jesus diz que vai acontecer momentos onde nós vamos sofrer desonra nesta terra, mas nós não estamos para viver nesta terra. Nós estamos, quem é um cristão verdadeiro, genuíno, ele não está de olho nessa terra, ele está de olho na terra vindoura, que ele aguarda. Pois é, a outra coisa que eu queria destacar nesse texto, no versículo 15, olha só o que é que aparece aqui. Agora nós vamos tratar da ideia com sacrifícios que agradam a Deus, porque tem sacrifícios que não agradam a Deus. Nós temos por princípio, né, não sei por onde que entrou isso na nossa vida, que nós queremos fazer sacrifício para Deus. E às vezes a gente vê aí umas loucuras que não dá para entender. O cara carrega uma cruz, o cara ir lá em Jerusalém, o cara ir não sei aonde, fazer não sei o quê, fazer uma penitência, um sacrifício. O texto aqui diz que isso não agrada a Deus. Isso já foi dito lá atrás, quando fala, versículo 9 diz: não se deixe levar pelos diversos ensinos estranhos, é bom que nosso coração se fortaleça na graça, e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que o comem. Então, o sacrifício que você faz para Deus tem que ser de acordo com os princípios de Deus, e não estabelecido pelos homens. É essa a ideia. E aí eu queria pensar com você um pouquinho sobre o versículo 15. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente, tá? A Deus um sacrifício de louvor que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Pois é, confessa o nome de Jesus. Confessar o nome de Jesus já é um sacrifício. É desse sacrifício que o texto está falando também. Tá? A ideia que aparece para a gente aqui é que nós precisamos aprender da palavra de Deus o que Deus quer de sacrifício para nós. Lá em Romanos, no capítulo 12, o versículo 1 e 2, esses dois versículos lá, fala mais ou menos que tipo de sacrifício que a gente pode começar a aprender hoje. Pois é, Romanos capítulo 12, 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí eu queria chamar a sua atenção aqui, oferecer um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. E é a ideia de um culto espiritual, um culto pautado nos ensinos da palavra de Deus. Porque o culto é a Deus, é como fazer um almoço para alguém e você não sabe o que ele gosta de comer. Aí você vai fazer o que você gosta. E aí imagina só, você convida alguém para almoçar na sua casa
Aí você não pergunta, não procura saber o que ele gosta, aí você faz aquele churrasco e me convida para ir lá. Aí eu vou almoçar na sua casa, aí chega lá, é um churrasco, é o seu sabor, é aquilo que você gosta. Eu não vou comer churrasco, eu não gosto de churrasco. Pois é, então culto para Deus tem que aprender de Deus como é que ele gosta do culto. E o culto que ele gosta, Jesus já ensinou, e nós falamos semana passada, citamos o texto. Se você quiser conferir, é João, capítulo 4, 22 e 23. Que Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E onde está a verdade sobre um culto? Na palavra de Deus. É lá que a gente aprende a verdade sobre o culto. E aqui Paulo está dizendo que o culto inteligente é aquele que parte da palavra de Deus. Aí você experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, você tem que colocar em prática o versículo 15. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto dos lábios de quem confessa o seu nome. Pois é. É por meio de Jesus. Então, eu disse que você tem que sair do seu mundo e ir a Jesus. E aí você tem que passar a viver a vida que Jesus estabeleceu para você viver. E aí você vai oferecer sacrifício a Deus, mas com sabedoria, com entendimento. E aí eu queria ler com você ainda Filipenses 4:10. Lá Paulo escreve aqueles irmãos, e o texto é longo, mas eu vou ver o 10 aqui com você, assim, é de 10 a 20, mas eu vou ler só o 10º. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Os filipenses entendiam que Paulo era um homem de Deus. Então, eles se interessavam pelo homem de Deus, porque esse homem de Deus levou a salvação até eles, levou Jesus até eles. E eles estavam dando suporte agora, apóstolo Paulo, para levar Jesus a outras pessoas. Então, está aqui, neste texto, versículo 16, ele não ia ficar de fora, não é? Que diz assim: não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros que você tem. Então, os filipenses tinham Jesus, eles queriam repartir Jesus com outras cidades, com outros povos. E aí eles enviavam oferta para o apóstolo Paulo continuar pregando o evangelho a outras pessoas. Eles estavam dividindo Jesus, dividindo o pão da vida, viu? Jesus multiplicando o pão lá. Aquele sentido de multiplicar pão não é matar a fome física de ninguém. No dia estava com fome outra vez. Jesus estava usando aquela situação para dizer que ele era o pão da vida. Então, os filipenses sabiam que era o pão da vida. E Paulo, ele repartia o pão da vida. Então, Paulo precisava viajar de um lugar para o outro. Precisava comer, beber. Precisava pagar, às vezes, um lugar para ficar, para morar. E aí, os filipenses se interessaram, estavam dividindo o Jesus que eles receberam com outras pessoas. E aí nós estamos agora, meus irmãos, pela misericórdia de Deus, no dia 16, nós vamos começar a nossa mobilização missionária de missões nacionais. Então, está aqui já um preâmbulo para a gente aprender que nós temos que dividir esse Jesus. Você já recebeu Jesus como Salvador? Pois aqui está o sacrifício. Um sacrifício que agrada a Deus é levar Jesus a outras pessoas que ainda não estão salvas. Pois é. E aí eu queria ler com você a primeira carta de Pedro, capítulo 2, o verso 5. Primeira de Pedro, você vai dar umas páginas para frente aí, ó, Tiago, agora vem Pedro,
capítulo 2, o verso 5. Olha o que diz a palavra de Deus. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdotes santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, na primeira parte do sermão, nós pregamos sobre a questão de fazer um culto espiritual, de participar de um culto espiritual. Aqui Pedro está falando disso aqui, ó. E aí a segunda parte agora desse texto, nós estamos falando de que precisamos ir até Jesus, precisamos viver de acordo com os princípios de Jesus. E uma das coisas que nós vamos encontrar são as gozações, as afrontas, as pessoas não vão receber, vão falar mal da gente, vão caluniar, mas nós vamos continuar pregando o Evangelho, vamos continuar falando de Jesus, porque nós fomos até Jesus. E ele diz, ide pregai o Evangelho a todos os homens. Quem crê e for batizado será salvo. Então, a ordem para a igreja. E aqui Pedro está dizendo, se você olhar o versículo 4 aí do capítulo 2, nós estamos no capítulo 4, verso 2, diz assim, à medida que se aproxima dele, pedra viva, é Jesus que ele está se referindo, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Deus, para ele Deus. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Não é isso que está assim falando com outras palavras lá em Hebreus, no capítulo 13, no versículo que nós estamos pensando, que é o versículo 15 e 16, por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Isso é uma coisa que Deus, acredito, por causa da Bíblia, daquilo que eu leio na Bíblia, isso é uma coisa que Ele é feliz com a nossa igreja, porque a nossa igreja, ela ama missões, ela se esforça para fazer missões, seja orando, seja indo, seja contribuindo. Então, nós louvamos a Deus porque, à luz da Bíblia, nós estamos no caminho certo. Nós não temos dado ouvido a outros ensinos que são dados por aí afora. Nós temos dado ouvido à palavra de Deus e temos enchido o nosso coração, alimentado o nosso coração com a graça de Deus. E por isso é que nós podemos oferecer a Deus um sacrifício. E o sacrifício começou com ele que fez o maior sacrifício, foi levar Jesus à cruz para nos salvar, nos santificar com o seu sangue, para que nós possamos dedicar a Deus sacrifícios que agradem a Deus, que é fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que todos os homens venham à salvação. E esse texto nós terminamos a nossa pregação com o versículo 16. Olha, ele é muito claro. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada, ou Deus se agrada deles. Pois é, entendeu? Então sai da sua vidinha,
vai até Jesus. Você precisa ir a Jesus, porque os dias de Jesus, todos eles ensinam para nós que as pessoas foram a Jesus. Na minha mente, só tem uma pessoa que não foi a Jesus. Pode ter outras. A minha mente é falha. Tá? Só aquele cego do capítulo 9 de João. No capítulo 9 de João, a história de um cego que Jesus passou de fato na frente dele e os discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Foram os pais ou foi ele? E Jesus disse: olha, essa cegueira não é pecado, nem do pai, nem da mãe, nem dele. É para a glória de Deus. E aí Jesus, aquele camarada não pediu para ser curado. Ele não falou nada ali. Ele só vai falar depois. Mas ali ele não fala nada. Ele não pede: Senhor, me cura. Não. Então aquele ali é o que eu lembro que não foi a Jesus. Mas na minha cabeça todos os outros foram. Então você precisa ir a Jesus. E o texto está dizendo: sai fora das portas da cidade. Sai fora do acampamento. Sai fora da sua vidinha. E vai até Jesus. Vai a Ele. E se você for, Ele não vai te rejeitar. De maneira nenhuma Ele vai te rejeitar. Mas se você não for a Ele, não vai. Não vai ser salvo. Ele só curou as pessoas que foram a Ele. As outras que não foram, Ele não curou. Viu? Então, vamos orar e que Deus possa abençoar a sua vida de tal maneira que você possa, de fato, ir a Jesus e ser salvo e passar a viver a vida cristã e oferecendo sacrifícios de louvor a Deus. Sacrifícios que agradem a Deus, que você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E vai entrar na cidade de Deus. Eterno Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que é clara, Senhor, que nos ensina, Senhor, que fala ao nosso coração, que convence, Senhor. Senhor Deus, ela é a verdade. Ela é, Senhor Deus, a água que lava a nossa mente errada, Senhor Deus, de pensar errado, de fazer as coisas erradas. Senhor, muito obrigado, porque mais uma vez nós pudemos meditar na Tua palavra. E que a Tua palavra encontre corações desejosos de ter comunhão com o Senhor, de viver para o Senhor, viver fazendo sacrifícios que louvem o Teu nome, repartindo Jesus com as pessoas, para que mais pessoas possam invocar o Teu nome. É o que nós te pedimos e agradecemos no eterno nome de Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Amém.